Ele apareceu sujo, magro e com fome. Pediu apenas as sobras, mas deixou uma ferida aberta no coração dela e uma chance de recomeço que ninguém imaginava. Na mesa de canto, sobre um lustre de cristal, um casal jantava em silêncio. Os dois vestiam roupas impecáveis, ele de blazer cinza escuro, ela com um vestido verde musgo que destacava seus olhos tristes. Os pratos estavam pela metade, o vinho servido, mas nenhuma conversa fluía. Não era a primeira vez que saíam para jantar em silêncio. Depois de tantas tentativas frustradas de formar uma família, aquele silêncio havia se tornado habitual, como se as palavras também tivessem se cansado de esperar. Ela brincava com o garfo, empurrando os legumes de um lado para o outro. Ele observava as luzes do lado de fora, aparentemente distante. Até que algo o fez virar o rosto. Uma pequena figura encostada na porta de vidro, magro, sujo, o rosto coberto por poeira, o cabelo embaraçado. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, grandes, escuros, fixos no prato dele, como se cada garfada fosse um espetáculo. O homem tentou ignorar, mas o menino se aproximou mais, com passos pequenos e hesitantes, até encostar na divisória de vidro do restaurante. O garçom se adiantou para espantá-lo, como de costume, mas antes que conseguisse, o menino deu 2 toques com o indicador no vidro. O homem olhou de volta e então ouviu: "Moço, posso comer suas sobras?" A voz do menino cortou o som ambiente como uma lâmina fina. A mulher olhou imediatamente para o marido. Ele ficou paralisado. O garçom se adiantou. "Ei, moleque, não pode ficar aqui, vai atrapalhar os clientes." Sem esperar, o segurança foi até a porta e o retirou com firmeza, mas sem brutalidade. O menino não resistiu, estava acostumado. A mulher olhou para o prato do marido. Ele havia parado de comer. Os olhos dele estavam distantes, como se a frase ainda ecoasse dentro dele. Ela, então, tirou o guardanapo do colo, empurrou a cadeira para trás com delicadeza e disse: "Espera aqui, já volto." "O que você vai fazer?" ele perguntou. O que qualquer pessoa com coração faria. Ela se dirigiu ao caixa e pediu uma marmita com o mesmo prato do marido: arroz, purê e frango grelhado. Pagou em silêncio, ignorando os olhares curiosos. Do lado de fora, o menino estava sentado na calçada, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar perdido no chão. As luzes dos carros iluminavam seus pés descalços e feridos. Ela se agachou com cuidado, estendendo a marmita ainda quente. "Oi, tudo bem? Trouxe para você." O menino levantou os olhos devagar. Por um momento, não entendeu o que estava acontecendo. Depois, pegou a marmita com as 2 mãos, como se segurasse um tesouro. Um leve tremor nas mãos denunciava a fome. "Obrigado, moça." Ela observou enquanto ele abria o pote e começava a comer com os dedos, sem vergonha, sem pausa, como quem não via comida há dias. "Qual é o seu nome?" "Gabriel." Ele respondeu sem tirar os olhos da comida. "Quantos anos você tem?" 7. "E sua mãe?" Gabriel fez uma pausa. Olhou para ela com os olhos marejados, mas não respondeu. Apenas voltou a comer. Ela não insistiu. Ficou ali sentada ao lado dele por alguns minutos, em silêncio. O marido observava da porta do restaurante, sem saber se admirava ou se temia o que aquela mulher estava sentindo. Quando ele terminou de comer, ela tirou um lenço da bolsa e limpou o rosto dele com cuidado. "Onde você dorme, Gabriel?" "Ali, perto do viaduto." "Você fugiu de algum lugar?" Ele fez que sim com a cabeça. "Do orfanato." Ela sentiu um aperto no peito. A imagem daquele menino comendo com as mãos, sozinho, com medo e sem ninguém no mundo, gravou-se dentro dela como uma ferida aberta. Ela segurou a mão dele e disse: "Eu volto amanhã, tá bom? Me espera aqui." Ele assentiu sem entender direito. Aquilo nunca acontecia.
As pessoas davam moedas, às vezes comida, mas nunca voltavam. Ela se levantou, ainda sentindo a mão pequena e óssea entre os dedos. Naquela noite, no carro, o silêncio entre o casal foi outro. Não era mais um silêncio de dor, era um silêncio de algo que começava a se mover, como uma semente rompendo a terra. "Você acha que foi certo o que fez?" ele perguntou. "Acho que foi a primeira coisa certa que fiz em muito tempo." Ela olhou pela janela, mas os olhos ainda estavam na calçada, no menino, em Gabriel. Naquela noite, ela não dormiu. O rosto dele aparecia cada vez que fechava os olhos. A fome, o silêncio, a forma como segurou a marmita. Como alguém tão pequeno podia carregar tanta solidão? E pela primeira vez em anos, uma pergunta brotou dentro dela com força. E se ele fosse o nosso filho? Naquela mesma noite, Adriana acordou 3 vezes com a imagem do menino na calçada. A forma como ele segurava a marmita, a gratidão silenciosa, aqueles olhos. Eram os olhos de uma criança esquecida pelo mundo. O marido, Marcelo, também estava em conflito. Embora não demonstrasse, não era insensível, apenas cansado. Já haviam feito tudo o que podiam para ter um filho. Anos de tentativas, tratamentos caros, promessas quebradas pelo destino. A dor já tinha virado rotina. Era mais fácil não sentir. Mas Adriana, ela era feita de outra fibra. Mesmo exausta, ainda tinha esperança. No dia seguinte, voltou à calçada onde havia deixado Gabriel. Esperava encontrá-lo ali, mas não havia sinal dele, nenhuma pista. Somente um pedaço da tampa da marmita, suja, esquecida. Durante 3 dias, ela passou a circular pela região. Perguntava a vendedores, taxistas, moradores de rua, até que um senhor idoso que vendia pipoca numa esquina disse: "Aquele menino? Sim, ele dorme ali, perto do viaduto, mas às vezes é levado de volta para o orfanato. Fugiu mais de uma vez, coitado." Naquela noite, Adriana foi até o viaduto. Gabriel estava lá, enrolado num cobertor fino, encostado a uma parede fria. Dormia em posição fetal, como quem se protegia do mundo. Ela sentou-se ao lado, levou uma pequena lanterna, uma garrafa de leite morno e um pacote de pães. Quando ele acordou, não se assustou. Reconheceu aqueles olhos. "Eu disse que voltava." Gabriel sorriu pela primeira vez. Um sorriso torto, pequeno, mas real. No dia seguinte, Adriana e Marcelo foram até o orfanato, que ficava a poucos quarteirões do centro. O local era simples, com paredes descascadas e brinquedos antigos espalhados pelo pátio. A diretora, Dona Lia, os recebeu com educação, mas também com cautela. Gabriel é uma criança especial, mas sofreu muito. Foi deixado aqui com 4 anos. A mãe nunca voltou. Ele fugiu 3 vezes. Sempre diz que vai achar a mãe. A gente tenta, mas ele é arisco, fechado. Adriana pediu para vê-lo. Gabriel estava no refeitório, desenhando em uma folha rasgada. Ao vê-la, sorriu. Não correu, não gritou, apenas olhou, como se já soubesse que ela voltaria. A partir daquele dia, Adriana passou a visitá-lo semanalmente. Levava livros, lancheiras, cartinhas. Aos poucos, Gabriel começou a conversar, a mostrar seus desenhos, a aceitar abraços curtos. Marcelo assistia de longe, ainda inseguro, mas havia algo em Gabriel que lembrava um pedacinho da esperança que haviam perdido. O tempo passava lentamente no coração de Adriana. Desde o dia em que viu Gabriel pela primeira vez, algo nela havia mudado. A imagem daquele menino franzino com os olhos grandes, atentos e tristes, simplesmente não saía da sua mente. Ela começou a visitar o orfanato com mais frequência.
levava livros, doces e às vezes apenas sua presença, que aos poucos Gabriel começou a esperar. Quando ela não aparecia, ele perguntava por ela, não com palavras, mas com o olhar perdido na porta, esperando. Numa noite chuvosa, enquanto jantavam à luz baixa da cozinha, Adriana segurou a mão de Marcelo. Eu quero fazer o pedido de apadrinhamento afetivo do Gabriel. Marcelo hesitou. Ele sabia o quanto ela era sensível. Sabia que seu coração não aguentaria um rompimento depois de criar laços tão profundos. E se não der certo, Adriana? E se ele não puder ficar? E se a mãe aparecer de repente? Você vai conseguir suportar? Marcelo, e se ele for o milagre que a gente tanto pediu? Ele a encarou por um longo tempo. Seus olhos estavam marejados. Depois, assentiu, em silêncio. O processo foi exaustivo. Entrevistas, visitas surpresas, questionamentos íntimos. Foram julgados, avaliados, medidos. 3 meses depois, receberam a notícia. Estavam autorizados. Gabriel poderia passar os finais de semana na casa deles, mas não sem um último obstáculo. A diretora do orfanato havia recebido uma denúncia anônima questionando o real interesse do casal. Foi necessária uma nova reunião com a promotoria, que finalmente validou o apadrinhamento. No primeiro final de semana, Gabriel entrou na casa timidamente. Sentou-se na beirada do sofá, segurando a mochila com as 2 únicas roupas que tinha. Dormiu no quarto de hóspedes, abraçado a um travesseiro que ainda cheirava a amaciante. Era sua primeira noite numa cama só dele. A convivência trouxe vida àquela casa silenciosa. Gabriel ajudava a Adriana a cortar legumes, mesmo sem gostar de cebola. Marcelo ensinava-o a montar aviões de papel e lia histórias com vozes engraçadas. Ele ainda falava pouco, mas ria com mais frequência. E quando ria, parecia que a casa ganhava cor. Mas as sombras ainda o cercavam. Numa tarde, enquanto brincavam no jardim, Gabriel largou o carrinho e olhou para Adriana. "Tia, você vai me devolver?" Adriana parou, respirou fundo. Ajoelhou-se, pegando suas mãos miúdas entre as dela. "Eu nunca pegaria alguém tão precioso se fosse para devolver." Gabriel não disse nada, apenas a abraçou, forte, como quem tinha esperado anos para aquele momento. Naquela noite, ele a chamou de Tia Drica pela primeira vez. 6 meses após o início da convivência, Adriana e Marcelo decidiram dar o próximo passo, a adoção. Mas não seria simples. Reuniram documentos, enfrentaram novas entrevistas, foram submetidos a análises psicológicas e econômicas. Tudo parecia caminhar até que a juíza do caso suspendeu temporariamente o processo. Sem a certidão de óbito da mãe biológica, não podemos declarar a criança como juridicamente disponível para a adoção, explicou a assistente social. Era como um balde de água fria. Gabriel não sabia o que estava acontecendo, mas sentia o clima mudar. Adriana se recusou a desistir. Começaram uma busca incansável por qualquer informação sobre Ana Clara, a mãe de Gabriel. Tudo o que o menino lembrava era um nome, um hospital com Santa no nome e uma canção, Boi da Cara Preta. Durante semanas, vasculharam registros, bateram em portas, ligaram para abrigos. Descobriram que Ana Clara dera entrada no Hospital Santa Helena com tuberculose, mas não havia certidão de óbito associada. A morte dela era um rumor, mas rumores não bastavam. Visitaram cemitérios, consultaram cartórios, buscaram por documentos antigos com a ajuda de uma ONG, até que encontraram uma sepultura modesta, sem foto, apenas um nome: Ana Clara dos Santos. O coveiro confirmou, uma mulher jovem, magra, falecera anos antes. Tuberculose. Veio sozinha, sem parentes. Foi enterrada com a ajuda da assistência social.
Adriana caiu de joelhos diante da lápide. Marcelo a segurou pelos ombros, enquanto lágrimas silenciosas corriam em seus rostos. Contaram a Gabriel aos poucos. Ele ficou mudo por dias. Depois, numa noite em que Marcelo o cobria com o edredom, o menino o olhou. "Pai, posso dormir aqui no meio hoje?" Marcelo ficou sem ar, apenas assentiu. Pela primeira vez, ouviu aquela palavra tão sonhada. Com o atestado de óbito em mãos, o processo foi retomado. Mais audiências, mais relatórios. Tudo parecia um teste à paciência e ao amor do casal. Houve ainda uma contestação do Ministério Público, questionando se o menino não deveria ser entregue a parentes distantes. Mas ninguém apareceu, nenhum familiar se manifestou. O juiz marcou a audiência final. Gabriel vestia uma camisa branca, cabelos penteados, olhos atentos. "Gabriel", disse o juiz com voz firme, "você quer morar com Adriana e Marcelo?" O menino olhou para Adriana, depois para Marcelo, respirou fundo e respondeu: "Eles são minha casa e eu sou o filho deles." Dias depois, a certidão de nascimento chegou. Agora, Gabriel levava o sobrenome de Adriana e Marcelo. Tinha oficialmente uma nova história. O quarto foi reformado. Ganhou super-heróis, livros, um globo terrestre e um cartaz desenhado à mão. "Bem-vindo ao seu lar, Gabriel." Naquela noite, ele dormiu entre os dois, no meio dos dois corações que o haviam escolhido, não por obrigação, mas por amor. Hoje, Adriana e Marcelo visitam o orfanato todos os meses. Reformaram a brinquedoteca, criaram uma pequena biblioteca e ajudam outras famílias no processo de adoção. Gabriel vai com eles. Cresceu, mas não esquece de onde veio. Na última visita, reuniu as crianças pequenas no refeitório e disse com os olhos brilhando: "Nunca pensem que vocês são sobra. Sobra é o que se joga fora. E vocês são o prato principal de Deus e do amor, assim como eu fui." E sorriu, com aquele sorriso que, um dia, começou na calçada de um restaurante e agora iluminava a vida inteira. E foi assim que aquele menino, que só queria um resto de comida, acabou ganhando algo que muitos buscam a vida inteira: uma família de verdade. Eles não sabiam naquele jantar, mas aquele encontro mudaria o destino dos três para sempre. Porque às vezes, o que parece um acaso é, na verdade, um chamado silencioso do coração. Agora, quero te perguntar, você já fez algo por alguém que mudou o rumo da sua vida ou da vida de outra pessoa? Compartilha com a gente aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém hoje. E se esse vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui, cada história é feita para aquecer a alma e lembrar que o amor ainda existe no mundo.